Então, no primeiro vídeo dessa aula, nós recapitulamos o conteúdo da aula 0, tá? Principalmente as formas de acesso ao Python. Aqui eu vou estar explicando o conteúdo dessa aula que oficialmente começará nesse vídeo a partir do uso do acesso ao Python pelo Jupyter, tá? Como eu mostrei anteriormente. Como eu mostrei, uma das funções básicas do Python é utilizá-lo como uma calculadora. Mostrei alguns operadores para vocês, mas aqui eu vou formalizar os operadores básicos que podem ser feitos, que podem ser utilizados no Python. Então, o primeiro é a adição, assim como numa fórmula matemática. Se usa o sinal de mais, mesma coisa para a subtração, se usa o sinal de menos. Multiplicação muda um pouco para fórmulas matemáticas, né, onde algumas fórmulas matemáticas se usa o x, aqui se utiliza o estrela ao invés do x. Divisão se usa uma barra, resto da divisão se usa uma porcentagem, também chamado de módulo. Né? Então vamos supor que eu divida 3 dividido por 2, o resto dessa divisão vai ser 1. É a partir dessa porcentagem que você retorna esse valor. Existe a exponenciação também, então vamos supor que eu peça para o Python fazer o cálculo para mim de quanto que é 4 elevado a 2. Então ele vai devolver 16. E tem a divisão inteira também. Vamos supor, aqui quando eu fiz a divisão 3 dividido por 2, ele me devolve um número decimal, 1,5. Ou no padrão do Python, que é o americano, 1,5. Quando eu uso duas barras, ele me retorna somente o valor sem as casas decimais, tá? Somente o valor inteiro. Então vamos praticar um pouco esses operadores. Tá? Vou colocar aqui um cabeçalho. São alguns comandos interessantes que é possível dar no Jupyter. Se você usa 2 jogos da velha, ele diminui o tamanho do cabeçalho. Tá? Ele é um pouquinho menor do que se utilizar 1. Então, aqui quando eu utilizo 2, vou colocar exemplo de adição. Exemplos de adição. Aqui vamos fazer o exemplo 1, né? Vou fazer um número grande aqui, mais esse número. Shift Enter, ele me dá o resultado. Eu posso fazer de muitos números. Devolve. Vou fazer agora exemplo de subtração. Vou copiar esse primeiro exemplo aqui, fazê-lo como uma subtração. Retorno um valor. Eu posso fazer 10 dividido por 100 menos 90. Tá? Então vão praticando aí junto comigo, tá? Ou podem pausar o vídeo, façam os exemplos. Eu vou disponibilizar também esse relatório para vocês terem acesso. Então, multiplicação, posso fazer. Quatro vezes 5, né? É 20. Posso fazer de números decimais. 0,4. Que me dá um valor. Vamos fazer agora os exemplos de divisão. Tá? Fazer de divisão inteira. Tá? 4 dividido por 10. 10 dividido por 4. Agora aqui vocês viram, né? 4 dividido por 10, ele deu 0,4. Se eu quisesse somente o valor sem a casa decimal, vou fazer uma divisão inteira. Tá? Vou fazer de resto aqui também. Por exemplo, 4 dividido por 10, qual que seria o resto dessa divisão? Seria 4, né? Então, de 10 dividido por 4, qual que seria o resto aqui? Seria 2, e assim por diante. Tá? Deixa eu só mudar aqui. Eu posso acrescentar
um exemplo abaixo. Tá? No último eu tenho os exemplos de exponenciação. Posso fazer 4 elevado a 4, né? 256. 2 elevado a 10, que é 1024. E também o que eu posso fazer é combinar os operadores, sem problemas. Tá? Posso fazer 4 mais 5, menos 5, mais 10. Mas aí quando eu faço a combinação dos operadores, tem um problema. Né? Qual operador ele é executado primeiro? Né? Por exemplo, é o 4 mais 5, 5 menos 5, o 5 mais 10. Então, para exemplificar isso, eu vou voltar aqui. Eu tenho um post do Facebook com um desafio matemático. Esses desafios matemáticos eles são bem comuns de se achar em redes sociais. O post ele pede para você resolver 6 menos 1 vezes 0 mais 2 dividido por 2. Então, pausem o vídeo e resolvam por vocês. Ok. Agora que vocês resolveram, eu vou pedir para que vocês me digam o resultado. Então, vou escrever aqui um texto. Qual é o resultado da expressão matemática? Aqui, sempre quando vocês quiserem colocar uma equação matemática num texto do tipo Markdown, vocês podem usar o símbolo de dólar. Você pode fazer 6 menos 1 dividido vezes 0 mais 2 dividido por 2. Bom, aqui se a gente for fazer esse cálculo de cabeça, meu instinto diria que eu poderia fazer 6 menos 1, que daria 5. 5 vezes 0 daria 0. E 0 mais 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. 0 mais 1 seria 1. Só que acontece que no Python existem alguns operadores que eles são priorizados, não importa o quão à esquerda ou quão à direita eles estejam. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a tabela da ordem de execução dos operadores. Então, sempre, os primeiros operadores a serem realizados são os de exponenciação numa expressão matemática. Aí eles são seguidos pelos de multiplicação, divisão, resto e divisão inteira. E por último, só os operadores de adição e subtração são realizados. Em caso de eu ter uma expressão matemática onde eu tenha dois operadores que eles são equivalentes, sempre o mais à esquerda é realizado inicialmente. Então, nesse exemplo que eu mostrei, se eu fizer 6 menos 1 vezes 0, mais 2 dividido por 2, aqui o que o Python vai fazer? Primeiro, a expressão que ele vai calcular é o menos 1 vezes 0, porque o vezes ele tem ordem, como eu não tenho nenhuma exponenciação, o vezes e o operador de divisão, o operador de multiplicação e de divisão são os mais importantes. Só como eles são equivalentes e o de multiplicação ele está mais à esquerda, ele é o primeiro a ser realizado, então menos 1 vezes 0 vai ser igual a 0. Aí então, o operador de divisão vai ser realizado, 2 dividido por 2 é igual a 1, 6 menos 0 vai ser igual a 6, 6 mais 1 é igual a 7. Então aí eu tenho o resultado final, que é 7. Só mostrando a árvore de decisão que o Python faz por trás é essa aqui. O operador de multiplicação e de divisão, eles são equivalentes. Como o de multiplicação está mais à esquerda, ele é o primeiro a ser executado, então menos 1 vezes 0 é igual a 0. Então, o de divisão vai ser executado, que é o mais equivalente é o mais importante até então. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Aí eu tenho os operadores de adição e de subtração, que são equivalentes. Como o de subtração está mais à esquerda, ele é o primeiro a ser executado. Então, 6 menos 0 é igual a 6. E, por último, eu faço a adição. 6 mais 1 é igual a 7. Mas agora vamos supor que eu tenho uma operação que eu quero que o 6 menos 1 ele seja a primeira, essa subtração ela seja a primeira operação executada.
Para fazer isso no Python, vocês podem priorizar uma operação colocando ela entre parênteses. Então, se eu fizer isso, vocês vão ver que o resultado muda. Porque a primeira coisa que ele vai fazer o 6 menos 1, isso é igual a 5. Aí ele vai fazer a multiplicação, que é 5 vezes 0, vai dar 0. E por último ele vai fazer a divisão, que é 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 mais 0 vai ser igual a 1. Então sempre quando vocês tiverem que priorizar uma operação no Python, coloque-a entre parênteses. Tá joia? Então aqui eu tenho mais um desafio matemático que foi dado no Facebook para que vocês resolvam. Então resolvam, pausem o vídeo por alguns instantes e resolvam e me digam qual que foi o resultado. Se foi 1 ou se foi 9. Então tá, agora que vocês voltaram com o vídeo, vamos fazer o cálculo aqui. O resultado deu 9. Então, só aqui eu tenho um exemplo da árvore de decisão que foi tomada com Python. Se nós não tivéssemos o parênteses entre essa operação de adição, os operadores mais importantes seriam os de divisão e o de multiplicação. Só que como o de divisão ele acontece mais à esquerda, ele seria o primeiro a ser executado. Contudo, eu tenho aqui essa operação de adição entre parênteses. Então, ela é a primeira a ser realizada. 1 mais 2 é igual a 3. Então, aí sobrou a operação de multiplicação e a de divisão. Então, aqui eu poderia realizar a divisão primeiro, 2 vezes 3, mas não é isso que o Python faz. O Python, quando eu tenho dois operadores equivalentes, como nós dissemos, ele sempre executa o que está mais à esquerda. Então, a próxima operação que ele faria seria 6 dividido por 2, que seria igual a 3, e aí só então ele faria a multiplicação de 3 vezes 3, que seria igual a 9. Então, só lembrando, os operadores em Python, eles têm uma ordem de execução. O primeiro operador é o de exponenciação, aí então ele é seguido pelo de multiplicação, divisão, divisão inteira e de resto, e só por último é feito os operadores de adição e subtração. Para vocês priorizarem uma operação, utilizem o parênteses, ok? Então aqui eu tenho mais uma expressão para vocês resolverem. Como é que eu representaria essa expressão matemática em Python? Existe o conceito de chaves e colchetes em Python? Então vamos testar em Python, vamos ver o que acontece. Ele dá erro. Por quê? Os conceitos de chave e de colchetes, eles até existem em Python, mas não para esse propósito que a gente quer fazer. Sempre que vocês tiverem que priorizar alguma operação, façam por parênteses. Aqui eu tenho um exemplo como é que eu faço. Sempre as chaves de uma expressão matemática e os colchetes, elas também são representadas por parênteses. Aqui tem o resultado final, como eu mostrei, que é 40. Então, eu sei que na aula 0, nós discutimos sobre um lema que diz Don't repeat yourself, para se evitar redundâncias. Só que nesse caso é interessante, mesmo que vocês saibam a ordem dos operadores, que eles ocorrem numa equação como eu mostrei anteriormente, eu acho que é importante que vocês priorizem as operações que devem vir primeiro em qualquer expressão matemática que vocês tenham que escrever, utilizando parênteses. Então sempre quando vocês tiverem alguma combinação de operadores matemáticos numa expressão matemática, priorizem as que devem vir primeiro utilizando parênteses, não importa se vocês saibam ou não a ordem de execução daqueles operadores.